Bom dia, matriarcado. Olha, o jogo da semana passada funcionou, hein? Não sei o que vocês destravaram aí, mas nós conversamos sobre poder e no jogo dessa semana, o que aconteceu? Praticamente só temos tronos. Olha, eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado com a escolha de músicas no YouTube, porque felizmente o meu canal agora está sendo monetizado. Eu já cumpri os requisitos graças a esses números expressivos em tão pouco tempo. Só que eu separei uma musiquinha aqui porque eu não pude resistir. A gente tem que começar o jogo com essa aqui que quase não é conhecida. Chega, né? Então, nós temos um jogo lotado de tronos. Nós temos um triângulo de tronos no jogo desta semana. Então, se na semana passada nós mexemos no tema poder, principalmente poder material, alguma chave virou. Certo? Vamos lá. Eu gosto muito desses personagens que saíram. São imagens realmente muito fortes, né? E assim, de cara, a gente tem uma rainha que não sai sempre. Ela não se desperdiça. Eu gosto muito dela. O nome dela é Atalanta. Rainha de espadas. Atalanta, no tarô mitológico, ganhou o título de Rainha de Espadas porque ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira, ela tem outros atributos também, é uma caçadora, é uma sacerdotisa da deusa Ártemis. E ela é retratada como alguém quase sem coração. É uma mulher que passou a vida inteira sem fazer contato com os seus desejos, com os seus instintos. Ela é absolutamente racional. Tem sentimentos? Tem sentimentos. Mas para que ela possa combater o bom combate, ela precisa afastar a sua carga emocional. Então é uma mulher que nunca se deixa dominar por essa carga emocional. O mito da Atalanta é um mito muito emocionante para mim, que é o mito de uma filha adotiva da própria deusa. A história da Atalanta é o seguinte: ela é uma das nossas personagens, nós temos várias. Uma das que nasceram mulher e foram rejeitadas logo que nasceram. O pai de Atalanta não queria saber dela. Jamais entregaria o trono para uma menina. Era um rei. E aí o que esse psicopata fez com a filha? Ele entregou a filha à própria sorte, ou seja, entregou a filha para morrer aos pés de um determinado monte. Então ele foi lá na floresta, chegou aos pés do monte, entregou a própria filha ali, abandonou. Só que essa menina foi salva. Ela foi salva pela própria dona da floresta, pela dona daquele monte, que é a deusa Ártemis. Atalanta, recém-nascida, começou a ficar com fome.
Então Ártemis viu a atrocidade que aquele cara cometeu e falou: eu vou cuidar dessa menina. Pegou a menina para si. Como? Enviando uma ursa que tinha acabado de dar à luz, estava amamentando, para se afeiçoar por essa menina e adotá-la. Então Atalanta foi amamentada por leite de ursa. Os ursos são animais de Ártemis. É como se ela tivesse tomado um leite muito, muito, muito potente. E o que isso causou no corpo dessa menina? Ela se tornou muito forte e muito rápida. Estranho, né? Porque a simbologia do urso não tem a ver com celeridade, mas faz parte aqui dos atributos da nossa rainha. Bom, poucos dias depois, a menina não podia ficar ali vivendo naquela condição, né? Então, poucos dias depois, um grupo de caçadores estava se embrenhando no meio da floresta e viu a cena de longe. Aquela menina sendo amamentada por uma ursa. Falaram: a gente vai ter que salvar essa menina. Ela não pode ficar aí, ela não vai sobreviver. E recolheram a menina, adotaram. E ela cresceu no meio dessa colônia de caçadores. Todos devotos da senhora Ártemis, que é a dona da floresta. Quando Atalanta tem por volta dos seus 16 a 17 anos, ela participa de uma caçada. Uma caçada a um determinado javali, que era considerado uma figura assustadora, que foi enviada pela própria deusa Ártemis para aterrorizar um determinado reino. E o javali estava se aproximando da colônia daqueles caçadores ali na floresta. Então eles foram alertados, se prepararam. E todos os meninos foram para farra, tipo, farra do boi. Vamos caçar o javali. Só que havia uma menina entre eles. A menina que cresceu com eles. E que se tornou muito rápida e muito forte. Essa menina deu um golpe determinante para que esse javali fosse finalizado. Ela não foi a que matou, mas sabe quando rola um golaço de tabela? Então, ela fez a tabela. E aí Atalanta ficou muito conhecida, a menina que deu a flechada determinante para que o javali fosse caçado. O nome dela chegou até longe, todo mundo falava nessa garota. Gregos, né? Surpresos demais, porque foi uma menina que agiu com toda a sua força física e estratégia bélica. Até que o nome da Atalanta chegou ao seu pai. O pai ligou os pontos, foi procurar saber quem era a menina e descobriu que era a filha que ele abandonou. E então ele disse: minha filha, ele foi lá, se apresentou e disse: minha filha, sou seu pai, estou aqui para corrigir minha ausência durante esse tempo todo, peço que você me perdoe e vou cumprir meu papel de pai, hein? Qual o papel de pai? Para um homem grego, misógino pra caralho. Arrumar um casamento para Atalanta. Só que Atalanta pensou: temos um problema. Para eu aceitar a proximidade desse pai, né? Agora eu tenho um pai, eu vou ter que deixar que ele me case com alguém. Só que eu sou uma sacerdotisa de Ártemis e eu não posso me casar. As sacerdotisas de Ártemis tendem a não se casar. Ártemis é uma deusa virgem, no sentido de que ela não tem um consorte, ela não precisa de um consorte. Ela se basta, ela é plena em si mesma.
A Ártemis, quando era criança, pediu ao seu pai Zeus para quando ela fosse morar na floresta, ele desse a ela poderes para ela combater o assédio. Ela era completamente imune a qualquer investida, a qualquer atitude de assédio, de violência sexual, porque ela tinha o poder de transformar qualquer homem que tentasse tocar nela em um animal. Alguns mitos dizem que ela tinha desenvolvido o poder de transformá-los em meninas também. E que o animal preferido dela era o veado. Por isso que eu digo que Ártemis é a Lady Gaga dos gregos. Bem, então as sacerdotisas de Ártemis tendem a não se casar. E a profecia para Atalanta é: você não pode se casar, Atalanta. Ponto. Sem grandes explicações. Ela não sabia o que poderia acontecer com ela. E aí ela falou pro pai: ok, pai, então eu deixo o senhor escolher, sim, um pretendente para mim. Eu deixo o senhor me arrumar um casamento com uma condição: os pretendentes terão que disputar corrida comigo. O pai achou aquilo ótimo. Minha filha é forte. Ah, tem mais uma condição, pai. Se eles perderem para mim, eu tenho o direito de matá-los. E o pai, que era um psicopata, gozou naquele momento. Meu Deus, minha filha quer matar. O que, minha filha? Vamos lá. A Atalanta já falou desse jeito, não porque ela é uma desalmada, mas porque ela queria que ninguém se candidatasse. Só que ela era muito bonita. E ela chamava muita atenção dos rapazes desde sempre. Ela cresceu no meio deles. A única menina que ia para as caçadas. Então vários daqueles meninos eram apaixonados por ela. E mesmo correndo o risco de morrer, eles quiseram disputar corrida com ela para ver se eles conseguiam a mão dela em casamento. E aí, infelizmente, Atalanta teve que se livrar de alguns. Acontece que um dia o coração dela amoleceu. O amigo dela, melhor amigo dela, que era o juiz das corridas, simplesmente se candidatou. Ele estava completamente apaixonado pela Atalanta, ele não conseguia mais disfarçar. E ele comunicou a Atalanta de que ele ia tentar disputar a corrida com ela para ver se ele conseguia se casar com ela. Ali o coração de Atalanta já deu Ela já ficou mexida. Como assim? Meu melhor amigo vai se colocar em risco para tentar se casar comigo. Ela nunca tinha sentido aquilo na vida. E aí o seu amigo, cujo nome esquecia, vamos lá pesquisar o nome desse cara. Sempre tem um maluco pra estragar tudo, né, mano? Porra. Esqueci o nome dele. Esse rapaz, ele foi até os pés de Afrodite, fez uma mega oferenda para Afrodite. Arriou um homolocum para Afrodite. Vamos lá. Cadê? Hipomene. Mas eu tinha ouvido outro nome. Não sabia que era Hipomene, não. Porra, Atalanta, tu cometeu esse vacilo com um maluco que tem um nome feio. Ah, não. Não. Bom, qual foi o vacilo?
Hipomene foi lá, fez a oferenda para Afrodite e pediu ajuda. Eu verdadeiramente amo a Atalanta e eu quero que a senhora me conceda a graça de me casar com ela. Afrodite aparece para ele, belíssima, aparição de Nossa Senhora. Chega diante dele e fala: ok, meu filho, realmente tem amor aí. Eu vou te dar 3 maçãs douradas. Enquanto você for correndo, a Atalanta, claro, vai passar à tua frente, né? Ela vai lá pra frente. Você pega uma dessas maçãs e joga na direção dela. Você vai fazer isso com as 3, aos poucos. E você vai ver o que vai te acontecer. Mas eu quero uma oferenda de novo quando você conseguir se casar com ela. Então começou a corrida. E aí, claro que ele ficou lá atrás, né? A Atalanta disparou. Só que ele estava com as maçãs. Não sei onde ele escondeu, se ele botou no bolso, se ele botou no saco. Não sei. Sei lá, ele pegou uma das maçãs douradas e jogou na direção dela. Igual boliche. E a Atalanta viu aquela maçã rolar do lado dela e pensou: meu Deus, que maçã linda. Vou pegar pra mim. Claro que dava tempo, ela é muito rápida. E ele jogou outra. E ela pegou a outra. E aí ele jogou a terceira. Ela estava muito autoconfiante que ela podia sair pegando as maçãs, que ela ganharia dele de qualquer jeito. Só que na terceira ela foi ultrapassada. E aí eles tiveram que se casar porque ele venceu a corrida. Olha a merda. Só que ela gostou. Ela deu uma estremecida. Ela já estava finzaça dele também. O cara gostava mesmo dela. E aí ela se casou com ele. E ele não fez a oferenda em agradecimento a Afrodite. Meu povo, isso não se faz. Prometeu para a espiritualidade, vai ter que dar. Eles se apaixonaram loucamente. A lua de mel deles era fudendo em tudo quanto era lugar. Mas o que aconteceu com a Atalanta? Irreconhecível. Uma menina firmeza, de coração duro, muito autônoma, com total poder sobre seu corpo, sobre a sua mente. Mas ela não conhecia o sentimento e o instinto. Ela não conhecia a paixão. O bicho interior tomou conta dela. E aí eles pecaram, digamos assim. Um dia eles invadiram um trono, aliás, o santuário da deusa Hera, se não me engano. Ou seria um santuário de Zeus. E eles fuderam lá dentro. E aí Zeus, ou Hera, resolveu punir esse casal, transformando eles em leões. A autora desse oráculo, tarô mitológico, as autoras, elas dizem que para os gregos, os leões, os gregos antigos, não acreditavam que os leões se reproduzissem entre si, que eles só cruzassem com leopardos. Eu ouvi falar sobre isso, mas, quer dizer, eu li no livro, mas eu pesquisei, não achei nada relacionado a isso, então não posso dar certeza a respeito disso. Mas essa imagem deles serem transformados em leões é o bicho interno tomando conta.
Eles ficam aprisionados pelo próprio instinto, alucinados, não conseguem voltar à racionalidade. E existem vários mitos em várias culturas que falam sobre mulheres ficarem aprisionadas na sua dimensão animal. Porque quando elas não sabem lidar com aquilo, é como uma forma de iniciação. Vai lá lidar com o teu sombrio mais animal. Vai encontrar a sabedoria do teu animal interior, a força dele, e volta à tona. Porque aquela figura mítica não sabe lidar com essa dimensão dentro de si, e é o que acontece com a Atalanta, que é puramente racional. Então fica sequestrada pelo seu lado bicho quando conhece a paixão. Esse final aí da Atalanta, ele ilustra que essa mulher só conhece, né? Aliás, ela não conhece essa dimensão mais instintiva dentro de si. Mas esse mito, ele também, esse final, ele não desabona toda a história da Atalanta. Ela é decididamente a mais famosa das caçadoras, filhas e mulheres iniciadas para Ártemis. Então as autoras desse oráculo pegaram a Atalanta e colocaram ela na sua melhor versão, aquela que domina a espada, aquela que é a mulher rápida, aquela que é a mulher que sabe afastar os sentimentos, que é a mulher que na verdade ela foi enfeitiçada, ela é isso. Ártemis tentou protegê-la mandando essa profecia para ela, e ela não conseguiu ouvir, honrar até o final. Mas ela é isso, essa fortaleza absolutamente cerebral, a dama de espadas, a senhora do trono de ferro. E aí ela sai no sim do nosso jogo. Eu tô falando bastante sobre ela, fiz questão de contar todo o mito dela com toda essa riqueza de informações, para vocês entenderem profundamente a Atalanta, porque ela é o sim, ela é o que está sendo afirmado. Os nossos jogos aqui no laboratório, eles têm o objetivo de fazer a gente prestar atenção em como as cartas se manifestam na nossa individualidade, o que elas querem nos ensinar, mas eles são jogos que são para conversar com todo mundo que seja alcançado por esse jogo. Então, eles vão, principalmente diante de cartas altas, a gente vai lidar com fatos importantes para a coletividade. Vocês podem observar, saíram arcanos maiores, a gente vai ter fatos muito relevantes ligados a esses arcanos maiores acontecendo nas páginas de notícias, nos jornais. E dessa vez nós não tivemos arcanos maiores, mas nós tivemos 3 tronos. No porquê do jogo, né? Então no sim a gente tem a rainha de espadas, Atalanta. No porquê do jogo a gente tem o rei de paus, que há várias semanas vem sendo descrito como sendo o Lula. Em todas as últimas semanas dos últimos 3 meses, quando esse rei aparece, a gente vem observando que o Lula ganha destaque. Porque o rei de paus, meu povo, Teseu, é o rei das multidões. A história do Teseu ele veio de uma gravidez não planejada, né? O pai dele e os irmãos do pai dele eles perderam e conseguiram recuperar o reino de Atenas. Eles fatiaram entre si, deixaram a maior porção de terra, as maiores responsabilidades para esse
pai do Teseu, Egeu, se não me engano. E aí o Egeu se casou com 2 vezes. E ele não conseguiu ter filhos com nenhuma dessas 2 mulheres, então ele não tinha para quem passar esse trono. Os irmãos iam tomar o trono de volta. Ele ficou com medo, ele foi consultar o oráculo. Ele não entendeu o que o oráculo disse, mas ele ficou hospedado na casa de um outro rei, que era amigo dele, e o rei entendeu o que o oráculo disse. Então o rei resolveu interferir na história e encheu ele de cachaça e fez ele dormir com a própria filha do rei. Quando Egeu acorda, é Egeu mesmo, posso estar falando errado várias vezes, vamos lá ver se é o Egeu. Quando Egeu acorda, Egeu, ele fica horrorizado porque ele não queria ter feito aquilo. Na mesma noite, aquela moça com quem ele transou se deitou com o deus Poseidon. Provavelmente isso é uma referência a algum rito passado, algum rito de um culto de fertilidade, provavelmente, né? Então ela transou com os 2 na mesma noite. E aí ela engravidou. O rei Egeu mito. O rei Egeu voltou, é ele mesmo, o próprio. Quando ele acordou, ele ficou horrorizado com o que ele tinha feito, ele, né, agiu com a consciência reduzida, ele não podia ter desonrado a filha do rei, amigo dele, não sei o que, ai meu Deus, voltou para casa. E ficou mantendo contato com a moça, preocupado, e voltou lá e falou para ela, olha só, eu vou te dar minha espada, minhas sandálias, vamos pra colinha, porque eu acho que é isso aí mesmo, minha espada, minhas sandálias, ou então vou esconder, acho que ele escondeu embaixo de uma pedra. Nascimento de Teseu. Aqui não tem detalhes, mas enfim, ele escondeu as sandálias e a espada dele embaixo de uma pedra e falou para a mulher: quando nosso filho nascer, você observa o crescimento dele, se ele tiver força suficiente, quando ele tiver força suficiente, você manda ele pegar essa espada e a minha sandália, não sei como é que a sandália não apodreceu, gente, embaixo da pedra, e você manda ele vir me encontrar. E aí tem um problema, o garoto cresceu, né? Teseu nasceu, cresceu, e aí, filho dessa princesa, né, que veio a ser mãe solo, e do Egeu, o rei da Grécia, rei de Atenas. O garoto cresceu e ficou forte muito rápido. Ele virou um super guerreiro. Com 16 anos, ele já era... Ele é o rei de paus, né, gente? Ele é o rei de fogo. É o rei das tochas, dos bastões. Ele é puro fogo. Quando ele era ainda adolescente, ele raptou a Helena, que veio a ser Helena de Troia, Helena de Esparta. E ela era menina também. Ele e um outro amigo raptaram a Helena e uma outra menina. Ele já era um garoto do curriscado. Sempre se metia em aventuras.
E aí, quando ele estava assim, chegando aos 20 anos, ele foi enviado para ser um dos heróis a combater o touro de Creta, que ninguém conseguia vencer. Com a ajuda de uma moça que ele conheceu lá, com quem ele deu match, que é a Ariadne, com toda a esperteza dela, ele conseguiu entrar no labirinto de Creta, vencer esse touro, e ele conseguia não se perder dentro do labirinto, porque ela utilizou um fio. E, enfim, ele é o cara que resolveu o problema do touro, do Minotauro de Creta. Esse herói tão jovem e já tão vitorioso, tão cheio de aventuras nas costas, volta. Ele volta e existem algumas diferenças no modo de contar o mito. Ele teria deixado em algum momento a Ariadne para trás, por orientação da deusa Atena. Atena falou: ela não está no seu caminho, pode seguir em frente. E aí ele seguiu. A deusa da razão, da sabedoria e a grande mediadora dos conflitos. Então é a deusa que, quando ela resolve dizer: esse guerreiro aqui tá comigo, é meu protegido, é porque o bagulho é doido, aquele guerreiro é sinistro mesmo. E ele era um herói abençoado pela deusa Atena nesse sentido. Então ele volta, a mãe conta pra ele: ó, o teu pai é o fulano de tal, é o Egeu, ele é o rei de Atenas, você já tá forte o suficiente, pega os 2 itens que ele deixou pra você, que já devem estar cheios de mofo, leva esse paninho e esse detergente aqui, limpa essa espada aí para não dar, né, tétano, enfim. Limpa bem essa sandália, meu filho, e vai lá procurar teu pai. Ele vai procurar o pai dele. Algo dá errado, ele também não encontra o pai dele, mas ele consegue chegar lá com os símbolos. Ele vira rei. Ele vira rei de Atenas. E ele vira um rei muito bom. Ele teria praticamente organizado a democracia ateniense. Ele construiu um reino justo, próspero. Todos os reis das cidades vizinhas viraram aliados dele. Esse cara é o cara que construiu a primeira frente ampla grega, Teseu. Ele é muito viciado em aventura. No final da vida dele, ele vira pirata, não tendo mais com que gastar seu fogo no cu, porque já viveu de tudo, fez de tudo. Ele vira pirata. Maluquice, né? Enfim, é um herói muito corajoso. Ele, por essa capacidade de liderança, esse carisma, né, ele mobiliza as pessoas a partir das suas chamas interiores. Ele mobiliza o fogo de todo mundo, movimenta as ideias. O fogo para o naipe de paus do tarô mitológico é o fogo das ideias, é a manifestação da nossa luz no mundo. Então todos somos um pouco deuses e deusas, criadores e criadoras, quando a gente experimenta a jornada de paus, principalmente nos seus tronos, que é quando o nosso poder criativo está tinindo. Quando o rei e rainha de paus aparecem, por exemplo, a gente tem muitas cenas envolvendo multidões, envolvendo grandes shows, festivais. Perdi já a conta de quantos festivais, quantos grandes shows, ou tipo premiações. Quando a Anitta ganhou, foi o VMA, não foi? Enfim, a gente teve ali Rei de Paus, Rainha de Paus saindo, Lollapalooza, muitas imagens.
estão relacionadas a essa capacidade do rei e da rainha de paus movimentarem multidões. Essa coisa da ideia, a mesma ideia que vai tomando todo mundo de maneira acalorada. Isso é rei de paus. E aí esse cara mega carismático vem representando Lula há várias semanas. Me preocupa que tenha acontecido uma determinada cena que parece muito com essa estrutura desse jogo aqui, mas mais adiante eu falo pra vocês qual é ela. No não desse jogo, então a gente viu o sim e a gente viu o porquê. Agora nós vamos pro não do jogo. A carta que fica aqui no meio. E é o garotinho problemático de espadas, gente. O pajem. Como vocês sabem, os pagens são os jovenzinhos. As crianças dos naipes, o espírito moleque. O herê. Só que quando a gente chega em espadas, essa criança tem uma arma na mão. Os pagens representam as crianças em nós e as crianças ao nosso redor. E também o nosso lado mais imaturo, mais iniciante. Só que o início de natureza espadas é um início conflituoso. É a imprudência no exercício da razão, quando a gente foge da razão. Ou então a tua imaturidade mesmo, exercitando os primeiros traços da intelectualidade. Sabe aquele aluno que desafia a professora, que faz piada em sala, o aluno do fundão da turma? É muito o pajem de espadas. E é a criança em você onde ela se viu lidando com os seus conflitos, tendo que se defender, tendo que pegar em armas. Como eu já disse em stories onde o pajem de espadas aparecia, se a gente der livros, essa criança vai lidar com livros. Se a gente der armas, ela vai lidar com armas. São as crianças em situação de vulnerabilidade. São as crianças cooptadas pelo crime. São as crianças marginalizadas. E também é o nosso lado, criança, com todos os seus registros de dor, de conflito, desde os mais pesados até os mais básicos, assim, lembranças de conflitos na escola, o bullying, as revoltas que a criança em você talvez carregue. Essa carta tá no não, o que não significa que a gente não vá vivê-la, mas que é pra gente não ficar nela. Se ela aparecer, pra gente entendê-la, elaborá-la, digeri-la e tchau e bênção. A criança dentro de você, ela se encaminha para a superação de determinados conflitos, porque nós temos a substituição nesse jogo de uma imagem criança por várias imagens de tronos, que é muito do lugar da vida adulta, criativa, final de jornada de naipe. No topo do jogo, a gente tem a Rainha de Copas, Helena de Esparta, ou de Troia. A mulher que em nome dela foi deflagrada uma guerra. Mas que é também a rainha de corações, a rainha do amor. Aquela que
melhor expressa os atributos de Afrodite. A mulher mais próxima de Afrodite entre todas. E também o seu lado mais próximo da natureza Copas, no sentido criativo da rainha. Não importa se você é mulher ou se você não é. A rainha é o ventre do naipe. Ela é aquela que concentra em si toda a força criativa. Enquanto o rei é o grande gestor, é o que pega o que a rainha cria e semeia no mundo, para que a força do naipe continue. Então, quando a gente chega, depois da jornada de copas, a rainha de copas, nós estamos falando sobre a nossa abertura ao amor, é a figura de uma primeira dama, é a figura da mulher amada. Ela é também uma rainha de imensa autonomia afetiva, não é a mulher que se submete a qualquer tipo de relação. É aquela que está tão cheia de amor por si, pela sua vida, que ela fez o acordo consigo de passar por essa existência com muito mais prazer do que dor. Então ela representa a nossa autoestima, a gente sabendo administrar muito bem as nossas emoções, se conhecendo profundamente nesse sentido, chegando ao trono Copas mesmo. Um dos tronos, né, uma das formas de autonomia que o tarô nos apresenta. Vamos lá. Essa rainha de corações está no topo do jogo e dentro do tarô mitológico ela é a Helena de Troia, que é uma filha de Zeus com a rainha Leda, que é uma rainha de Esparta, uma rainha recém-casada. Zeus se apaixonou por uma mulher recém-casada. É foda, né, irmão? A não monogamia compulsória, como diz uma amiga minha, que estamos vivendo esses tempos. Zeus trai Hera com uma rainha, fazendo o quê? A mulher acabou de se casar. É claro que a mulher não quer dar para Zeus. Ela está apaixonada pelo marido dela. Ela só tem olhos para ele. E ela já estava grávida. E ela estava grávida de gêmeos. Olha o tamanho da treta. Aí ela vai tomar banho num lago. O Largo dos Cisnes. Ela vai tomar banho num lago. Nua. Tá feliz, tá amando. Tá grávida. Não sabe ainda. A própria imagem da beleza e da fertilidade. A dama do lago. Zeus fala, tá de sacanagem. Tá de sacanagem que essa mulher vai tomar banho no lago. Queria ser um cisne agora. E vira um cisne, vai lá. Toma banho com ela. Ela fica... Gente, que momento mágico. Dei um dois, vim tomar banho no lago. Tem um cisne dançando comigo. E rola ali um negócio entre ela e o cisne. E ela engravida de novo. De Zeus. Feito cisne. E novamente são gêmeos. E essa mulher dá à luz 4 crianças. 2 meninos e 2 meninas. Todos tretados. Todos tadinhos. Cada um com um defeitinho. Todos zoados. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Parou um falcão. Eu acho que é um falcão. Eu não consigo fazer nada, vô.
Meu Deus! Ele olhou nos meus olhos! Porra! Porra! A vida é muito foda, a natureza é foda. Enfim. Eu já vi uns carcarás por aqui, tem 3. 3 que sempre voam juntos, caçam e tal. Mas eu vejo uns bichos assim, eu tenho muitas histórias de ver bichos que são muito inacreditáveis. Cobra. Cara, eu acho que eu já vi umas 5 cobras. Sem zoeira, tá, gente? Acho que eu já vi umas 5 cobras na minha vida. Nas primeiras vezes que eu fui à Floresta da Tijuca, eu vi uma cobra bem no meio do asfalto, assim. Tava andando com meu namorado na época, eu era adolescente, de mãos dadas com ele. Eu só consegui fazer assim. Tipo, a gente tava a pouquíssimos passos dela. Só que ela tava assim, num estado meio de letargia, sei lá. E aí a gente desviou, foi avisar o guarda, e o guarda explicou pra gente que no inverno realmente elas procuram um asfalto pra se aquecer. E, enfim. Cara, que bicho maravilhoso, lindo. Um bicho amarelo. Que eu vi ali agora. É uma cobra, né? Esse. Vou pesquisar assim que acabar aqui. Eu não vou cortar essa parte, gente. Enfim. A mulher dá à luz a 4 crianças. 2 meninos e 2 meninas. Todos se tornam reis e rainhas de tretas. Clitemnestra, mãe do nosso herói Orestes, uma das personagens mais importantes do naipe de espadas. Helena, a nossa rainha de copas, que vem a ser o pivô da guerra de Troia. E Pólux e Castor, que são os gêmeos do signo de Gêmeos, que também são personagens importantes do naipe de espadas. Então, vocês veem, né? Inclusive, é uma rainha de Esparta, né? Então, é compreensível que a maioria desses personagens aí tenha relação, tenha conexão, tenha sido estruturado pelas autoras desse oráculo como sendo personagens de espadas. Até a rainha de copas, que é a Helena, que é uma dessas quadrigêmeas, é uma rainha de coração, mas é uma rainha que em nome dela acontece uma guerra. É o amor levado às últimas consequências. Ela representa as mulheres na sua dimensão mais afetiva mesmo, sabe? O mundo dos afetos e da sexualidade, a construção da nossa autoestima, da nossa autonomia sobre o corpo, da nossa autonomia afetiva, e os pontos e os traumas, enfim, e os episódios onde tudo isso também é negligenciado, né? A rainha vem para restituir poder, para dizer, não, temos que fortalecer isso aqui. É as mulheres oba. Ela sai no topo do jogo, essa rainha dos afetos. Ela se levanta desse jogo aqui. Ela não tá sozinha no topo do jogo, não. Tem uma carta que saiu ali quase que a título de complementação, mas ainda é topo do jogo, porque ela explica todo o jogo. Que é essa carta aqui, o 4 de paus, onde os argonautas aparecem. Vamos recapitular o que temos até agora. Até agora nós temos um sim, a rainha de espadas, a mulher racional, que resolve os conflitos, que chegou a um certo trono de espadas na sua vida. Chegou a um trono de domínio dos conflitos. Vamos manejar as armas mais sofisticadas. Sabemos deixar as emoções de lado.
No porquê a gente tem o rei de paus, o homem que é o rei das grandes ideias, das multidões, o que mobiliza as pessoas em torno de ideias, de ideais. O grande articulador, o grande orador, o grande realizador. É você quando consegue galopar seus projetos e mobilizar outras pessoas. A gente só tem grandes realizações quando a gente se dispõe a tratar com pessoas. No não, a gente tem o pajem de espadas, o garotinho conflituoso, que não deve ser uma potência que deve ser levada adiante aqui nesse jogo. Tem alguma coisa dele que está se resolvendo. A criança conflituosa em nós ganha a oportunidade de ser revista. Alguns de seus conflitos podem ser finalmente superados e trazidos para a nossa dimensão adulta. E aí no topo a gente tem essa rainha dos afetos, que também é uma rainha da autoestima, que também é uma rainha que olha para as questões das mulheres. Todas as rainhas olham, cada uma sob a ótica do seu reino. Isso aqui é a mulheridade num sentido muito clássico, de libertação e restituição, de cura, vida, fertilidade, em face de todas as violências que sofremos, violências de gênero. Ela é a mulher que está se sentindo muito bem, muito aberta ao amor, muito merecedora do prazer de estar na sua vida, sentada no seu trono. E aí uma última carta explica esse jogo todo aqui, ele é a formação de uma equipe. É um trabalho em equipe. 4 de paus. Vamos lá. Que imagem é essa do 4 de paus? O naipe de paus, ele, na sua jornada até o número 10, até o 10 de paus, ele narra a história do herói Jasão. E esse Jasão, ele é um cara que, ele, a partir de certo ponto do seu mito, reúne os seus amigos, heróis, de diferentes pontos, né, da Grécia. Eles constroem um barco e vão buscar uma relíquia numa ilha. É a imagem dos grandes navegadores. Esse é o momento em que eles estão entrando nesse barco que eles construíram. É a formação do trabalho em equipe. É o início, estar pronto para as grandes jornadas. É uma imagem de pessoas que estão ali com todas as ferramentas na mão para dar um passo muito importante, se colocarem dentro da grande aventura das suas vidas. Momento que a gente embarca num projeto, em que a gente se junta aos nossos, pede ajuda, recebe ajuda. Há todo um trabalho em equipe garantindo que essa expedição vai dar certo. É o momento em que você finalmente se apronta. Tá tudo aqui, tá tudo à mão. Agora vai. E se você não estiver pronto, você tem que se aprontar. Nessa carta a gente identifica os nossos, os companheiros de jornada. Quem é que tá com a gente? Quem é que vai embarcar nessa aventura de vida com a gente? Além de algum movimento nesse sentido, de prontidão, de, né, estar ali no ponto para as coisas acontecerem, que é o que esse jogo quer movimentar na gente, nas nossas individualidades. Além de tudo, essa carta saindo, né, como sendo a última do jogo, ela está apontando para todo esse jogo aqui, dizendo que há um trabalho em equipe da rainha de espadas, do rei de paus e da rainha de copas.
encaminhar numa determinada direção que, ao mesmo tempo, essa criança conflituosa no não ganha a oportunidade de superação dos seus conflitos. Parece a formação de uma força-tarefa para proteger a criança. Me lembrou muito a história do Pintou um Clima. Quando eu finalmente entreguei, né, a leitura desse jogo para o laboratório, eu tinha acabado de saber que o Coiso, a Micheke e a Damares foram tentar contornar, né, gravando um vídeo novo, essa história das meninas venezuelanas. Não sei se esse já é o desdobramento, mas quando eu vi esse jogo na segunda, eu pensei, cara, essa história vai render. Parece uma equipe ao redor dos direitos dessa criança conflituosa, sabe? Muitos tronos se mobilizando para protegê-la. Mas pode ser também toda essa manobra política para abafar a voz dessas meninas, entendeu? Foi iniciativa da Micheke e da Damares ir atrás das meninas para tentar reverter, porque realmente, cara, assim, as paradas estão explodindo na cara das pessoas e elas não estão aceitando, entendendo, enxergando, né, cara? Os caras alargaram muito, esgarçaram a pele da nossa tolerância a mentiras. Tá tudo muito escancarado. Acho que é aquele bicho que tá voando ali. Eu me sinto abençoada. E aí eu vi ontem, né, esse lance dessa manobra que eles fizeram de gravar esse vídeo e falei, porra, será que é só isso? Ou será que vai ter algum outro desdobramento? Porque é uma imagem que se adequa perfeitamente, com todo respeito à Rainha de Copas e à Rainha de Espadas, né? Numa leitura bem precária, bem pobre, elas poderiam estar indicando a Damares e a Micheke. Assim como Rei de Paus poderia estar, né, representando o Coiso. Mas eu prefiro acreditar que ainda tem mais coisa, o que a imagem não é exatamente essa. Tem, por exemplo, o lance daquela música, né, que os evangélicos que estão com Lula lançaram, que é super crítica, que é uma música que é acho que é Messias, o título. Enfim, que é sabe, meu irmão, acorda, tu é cristão? Abre teu olho. Isso é muito Rei de Paus. E também a força-tarefa, né? A equipe, eles estão mobilizados. Tronos importantes estão em diálogo nesta semana. Dentro e fora de nós. E dentro ou fora de nós, eles estão chegando a um determinado acordo, um nível de integração, onde isso nos ajuda a superar determinadas questões de infância, determinadas armas que foram colocadas nas nossas mãos, determinados conflitos aos quais fomos expostos. E ajuda também, no nível coletivo, a gente olhar para as crianças em situação de vulnerabilidade. Eu vou entender que o jogo da semana é sobre isso.
Então, gente, é isso. Por falar em criança, finalmente estou lançando o trabalho de primavera. Muito provavelmente hoje eu vou publicar apenas a respeito do jogo da semana. Amanhã eu devo abrir mesmo inscrições. Eu tive um pequeno problema no Linktree, não consegui colocar o formulário lá ainda, estou resolvendo isso. Mas está com tudo pronto. Está com tudo pronto para a gente começar. Usar essa energia que está disponível na primavera para a gente viver um encontro com a criança, a adolescente e a jovenzinha dentro de nós. O nome desse trabalho é lindo, mas eu não vou falar agora. Eu quero que vocês recebam um impacto quando eu soltar, tá bom? Então, hoje ou amanhã, muito provável que eu bote o formulário hoje. Vocês vão lá no link da minha bio no Instagram, @mariagabisaldanha. Vai lá no Linktree, clica em cima e vai ter ali o formulário de inscrição nesse trabalho de primavera. Eu vou divulgar no perfil, eu vou divulgar nos stories, não vai faltar divulgação, só fiquem atentos, tá? Tô lançando de hoje para amanhã. Pode ser que eu lance ainda hoje o formulário, pode ser que eu lance tudo amanhã, ok? Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de primavera. Vai ser lindo e a criança dentro de mim tá precisando muito também trocar essa ideia com vocês. Um beijo. Vamos lá, observar como é que esse jogo se manifesta aí.